tá? Vamos fazer alguns exercícios na parte de CA e circuito CA. Vocês preferem que faz também de circuito CC para lembrar algumas coisas, sim ou não, pessoal? Vocês decidem. Pode fazer também circuito CC e depois a gente vai alternando circuito CA e CC, pode ser? Se vocês não tiverem nenhuma objeção, pode fazer? CA e CC, CC e CA, pode fazer essa alternância aí, sim ou não? Pode, Paulo. Sempre Então, beleza. bem-vindo, né? Valeu. Puxa mais. Esse aqui vocês já sabem? Peraí, deixa eu perguntar. Eu ensinei teorema de Thevenin para vocês? Isso, na última aula. Beleza. Então, vamos fazer um teorema aqui de Thevenin com esse aqui, então. Beleza. Vou fazer a simplificação desse daqui. Vou utilizar aqui o teorema de Thevenin. Então, esse exercício aqui, eu vou simplificá-lo utilizando o teorema de Thevenin. Teorema de Thevenin. O que acontece? Se vocês lembram da última aula, o teorema de Thevenin, ele vem com a finalidade de eu simplificar um circuito, correto? Então, ao invés de eu ter 50 e 30 volts de tensão, eu vou pegar um 10, e o 12 e o 40 e vou fazer o quê? Eu vou simplesmente fazer com que o meu circuito ele tenha apenas esta estrutura. Onde aqui eu tenho uma única resistência. Aqui vai ter a minha saída. Aqui também é minha saída. Mostrando o esquemático. Aqui, minha corrente de curto-circuito. Aqui eu vou ter apenas uma resistência, que a gente chama de resistência de Thevenin. E aqui a minha tensão em Thevenin. Beleza. Então, aí fica a questão. De novo, que eu reitero. Professor, por que a gente tem que fazer essa simplificação de circuito? É muito simples. Porque, às vezes, nessa corrente aqui de curto-circuito, você pode conectar aqui um capacitor, um indutor. Você pode colocar aqui também um transistor. Você pode ampliar e amplificar a tensão. Pode colocar um diodo, que ele pode servir como chave, ok? Então, o teorema de Thevenin, ele vem com essa finalidade. Eu pegar um circuito dessa magnitude, certo? E simplificar ele ao máximo possível. Uma fonte de tensão, uma resistência, sendo que esse circuito simplificado trabalha da mesma forma que o circuito original. Então, muito bem, o que eu faço com esse circuito? Como aqui está em aberto, eu venho e tiro esse resistor e faço com que a tensão nesse nó aqui, que eu vou chamar de A, seja a minha tensão em Thevenin. Então, como que eu faço? Venho e escrevo e remonto o meu circuito. Gente, vocês acreditam que eu conversei esses dias com o Noel e ele conseguiu fazer aquela questão do IME que eu pus lá para vocês, naquela lista? E ele falou assim para mim: "Isso é maldoso, hein?" Ai. Aí eu falei assim: "Não, professor, não, não é maldade não. Você pode usar o seguinte, você pode falar que isso aqui não é maldade, mas se eles falarem que você for malvado, você pode dizer que você é o seu malvado favorito, entendeu?" Usei tipo um trocadilho para fazer isso com ele, mas ele achou engraçado. Mas ele conseguiu fazer também. Beleza. Então, eu tenho esse circuito e nesse nó A vai ser a minha tensão em Thevenin. Muito bem.
Então, eu vou fazer circular uma corrente por aqui, um I. Então, eu vou calcular. Começo aqui no 10. 10I mais 12I mais 30 menos 50. E isso igual a zero. Aqui fica 22i. E aqui fica o quê? Menos 20 igual a zero. Então, fica 22i. E o 20 que está negativo passa para o outro lado o quê? Positivo, 20. Então, meu I vai ser 20 dividido por 22. Então, deixa eu abrir a calculadora aqui. 20 dividido por 22, isso vai me dar 0,90. Então, meu I aqui é 0,90 amperes. Muito bem. Então, agora eu vou achar a minha tensão em A, que vai ser minha tensão em TVNA. Como que eu faço isso? A minha tensão, este nó, que vai ser o meu VTH, vai ser o quê? A corrente que eu achei aqui que vai passar pelo 12, que é a resistência 12 vezes o I, mais 30. Por que mais 30? Porque ela toca primeiro na polaridade positiva. Então, minha tensão em TVN vai ser o quê? 12 vezes 0,9 mais 30. Então, 0,9 vezes 12 mais 30. Isso aqui vai me dar 40,9. Vai ser aproximadamente 40,9 volts. Ou, você pode arredondar para cima, que essa tensão aqui vai ser aproximadamente 41 volts. 41 volts. Isso, beleza. 41 volts. O que que eu faço agora? Eu venho e retiro as minhas fontes de tensão, porque agora eu vou calcular a minha resistência. Então você vai deixar assim, ó. Aqui é 10, 12 e aqui 40. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Muito bem. Como eu peguei a minha resistência aqui neste nó A, eu venho e retiro agora esta resistência. Por quê? Porque eu tenho que deixar aqui livre apenas para mim o quê? Tensão. Então, o que eu vou fazer é unicamente o quê? A resistência em paralelo do 10
em paralelo com o 40. Aqui é 10. E aqui 40. Quando eu faço isso, resistência equivalente, isso é a mesma da resistência de Thevenin. Então vai ser 10 vezes 40 dividido por 10 mais 40. Aqui em cima vai ser 400 dividido por 50. Quando eu faço isso, a minha resistência em Thevenin vai dar igual ao quê? 8 ohms. Beleza. Então, se eu achei isso, eu posso achar minha corrente em curto-circuito aqui. Como que eu faço? Utilizando a primeira lei de Ohm, mas com padrão e parâmetro em Thevenin. V é igual a R vezes I. Beleza. A minha tensão em Thevenin é 41. Aqui, minha resistência é 8. E aqui, a minha corrente em curto-circuito. Isso implica que a minha corrente em curto-circuito vai ser igual a 41 dividido por 8. Quando eu faço isso, dá 5,1. Deixa eu ver aqui. 41 dividido por 8. 5,12. Mesmo, 5,1. Aqui, aproximadamente 5,1 amperes. Beleza. Então, o meu circuito, ele vai ter agora esta configuração. Eu venho e aqui a corrente em curto-circuito de 41, 5,1 aproximadamente amperes. A minha resistência aqui de 8 e aqui 41. Mais menos. Geralmente, geralmente, eles costumam cobrar isso aqui em provas de concurso. Ok? Beleza? Alguém não entendeu, pessoal? Ou todo mundo entendeu o que eu fiz aí? Sim ou não? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, pessoal, aí?
E tranquilo, deu para entender. Deu, né? Então, beleza. Quando vocês estiverem prontos, vocês me falam, viu? Eu vou alternando aqui a questão dos exercícios. Por mim tá tranquilo, professor. Se quiser prosseguir. Para todo mundo também? Pode prosseguir então, pessoal? Então, vou prosseguir, hein? Beleza. Agora, eu vou pegar um circuito do tipo Q, RC. Muito bem, resistência com capacitância. Muito bem. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês não somente a energia que o capacitor acumula nesse caso, mas também o tempo que ele vai levar para carregar. E eu vou mostrar uma equação nova aqui para vocês. Muito bem. Então, eu tenho esse circuito aqui. E o que que eu faço? Como é um circuito RC, eu quero achar a tensão que vai vir para cá. O que que eu faço primeiro? Eu desconecto o meu capacitor e o meu circuito, ele vai ficar agora desta forma. E aqui. 20. Aqui 10. E aqui 30. Então, eu vou achar a corrente que está circulando por aqui. Como que eu faço? Primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Minha tensão é 30. E aqui, minha resistência vai ser o quê? 10 mais 20, 30, porque estão em série. E aqui eu tenho I. Quando eu faço aqui, eu sei que a minha corrente vai ser 30 dividido por 30. E isso me dá 1 ampere. Bom, se eu achei aqui 1 ampere, o que que eu tenho que fazer? Agora, olhando para o circuito original, eu tenho que achar a minha tensão nesse nó B aqui. Por quê? A mesma tensão que vir aqui
vai ter que vir para esse nó T. Eu tenho que achar a tensão, porque o capacitor funciona a partir do quê? Das variações de diferença de potencial. Então, o que que acontece? Vou achar essa tensão aqui que vai para o capacitor, que eu vou chamar de VC. VC vai ser igual ao quê? A 20, que é a resistência que está circulando, que está em paralelo com o capacitor, pela corrente que eu achei que é de 1. Então, a minha tensão que vai para o capacitor vai ser 20 volts. Beleza. Se aqui eu achei 20 volts, eu posso calcular agora que a minha energia, que é tal de C, vem o quê? CV quadrado, cadê o C? Dividido por 2. Então fica, a capacitância é 1/4 ou 0,25. Você pode fazer assim também. 0,25. A minha tensão que eu achei é 20. 20 ao quadrado, dividido por 2. 20 ao quadrado é 400. Peraí. 400 vezes 0,25 dá 100. E se eu divido por 2, vai me dar 50 joules. Então, a energia que vai ficar acumulada no capacitor vai ser igual a 50 joules. Muito bem. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu quero saber a carga, não a energia mais, eu quero a carga que vai ficar armazenada aqui. Qual é a equação que eu utilizo? Q é igual a CV. E vou achar a carga que vai ficar armazenada no capacitor. A minha capacitância é 1/4 de farad, eu posso colocar 0,25. E a tensão é o meu VC. Por quê? Eu tenho dois elementos, resistor e capacitor, em paralelo. Então, fica 20. Então, a carga vai ser o quê? Vai ser 5 coulomb. 5 coulomb. Muito bem. Agora, eu vou mostrar para vocês como eu posso obter o meu tempo em que o meu capacitor vai ficar o quê? Carregado. Como que acontece? É através dessa equação aqui, ó. V é igual a V0 e multiplica 1 menos E elevado a menos T. Deixa eu melhorar, pera. Menos T sobre RC. Essa é a equação que eu vou dimensionar o meu tempo, que é esse Tzinho aqui. Pois muito bem. Qual é a minha tensão final? Esse aqui é a minha tensão final. É a tensão que vai estar o quê? Submetido ao meu capacitor. Eu achei de 20. É 20. Esse V0 é a minha tensão que inicial, que é o quê? 30 volts. Menos T, que é o tempo.
dividido pela resistência que tem aqui, que é 20, pela capacitância, que é 0,25. E aí fica um detalhe. Professor, esse E aí é o quê? Esse E, a gente chama esse número aqui de número de Euler. A gente comumente chama de número, aqui no Brasil, número de Euler. Esse número de Euler, ele é um número irracional, ele não tem valor fixado, e é representado por este Ezinho. Ele é aproximadamente 2,718 28, 18 e por aí afora. Nós, geralmente, utilizamos 2,71. Trabalhamos com duas casas após a vírgula, tá? Então, grave sempre este número, tá? Mas, professor, e se eu não gravar esse número e o exercício me pedir, ele tem que me fornecer? Sim, ele tem que te fornecer na capa da prova. Se um dia você for fazer uma prova, tá? De um concurso ou coisa do tipo, ele vai fornecer esse número aqui para você. Então, beleza. O que que eu faço? Eu vou pegar essa equação aqui e vou trabalhar nela. Vou deixar aqui 20. O 30 está aqui multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Igual a 1 menos esse número que eu vou deixar em E. Eu quero achar o meu tempo. E aqui em cima, 20 vezes 0,25 vai me dar o quê? 5. Então, acho que 5. Beleza? Beleza. Quando eu pego isso aqui, divido, isso aqui dá 2/3. 2/3. Aqui é 1 menos E menos T dividido por 5. Muito bem. O que que acontece? Professor, como que eu resolvo isso daqui, professor? Isso aqui está muito complicado. Não, ainda não está. E vou mostrar como. Por quê? Esse 1 aqui, eu posso fazer assim, ó. 2/3. Esse 1 que está positivo, ele passa para o outro lado o quê? Negativo. E aqui, eu deixo o menos E elevado a menos T dividido por 5. Muito bem. Quando eu faço isso daqui, o que que me gera? Isso aqui vai me dar menos 1/3. Vocês querem que faça a fração tudo aqui, pessoal? Ou vocês dão conta de ver que isso aqui dá menos 1/3? Ou quer que faz a fração? Não, aí tá bem claro, né? Tá bem claro? Então, beleza. Aqui fica menos E menos T dividido por 5. Como eu tenho menos dos dois lados, a minha equação vai ficar assim, ó. 1/3 e o E é igual a menos T dividido por 5. Agora que vem a questão. Professor, como que eu resolvo isso daqui? Perceba, isso aqui é uma função exponencial, certo? Só que aí tem um porém. Aqui, quando você pega esse número de E, que é o número de Euler, ou Euler,
A gente tem 2,718, 18. E se eu divido 1 por 3, dá 0,33333. Significa que eles não têm o quê? A mesma base, o mesmo número. É nesse caso que aí a gente tem que voltar lá atrás, na matemática, lá no ensino médio. E o que que eu faço? Eu quero achar o meu t, então tem que tombar esse expoente. E como que a gente faz? A gente utiliza o logaritmo. E como aqui está na base e, a gente utiliza o logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de 1/3. E aí fica a questão. Professor, aqui ele tem que fornecer esse valor? Tem. Ele tem que fornecer esse valor para você. E aí você vem, tomba, expoente, e aqui fica logaritmo neperiano de E. Muito bem. E existe uma propriedade, que quando eu tenho logaritmo neperiano com número de Euler, ele vale 1, certo? É justamente isso, programado para dar certo. Então, eu vou reorganizar aqui. Fica menos t dividido por 5. E aqui, logaritmo neperiano de 1/3. Ah, professor, aonde que a gente acha isso aqui? Calculadora científica. Ou então, eu posso lá no Google, né, perguntar qual o ln de 1 dividido por 3. Aqui, vou mostrar para vocês, que é um portal que eu gosto muito. Ele dá essas condições aqui para vocês. Olha só, eu uso esse aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Vocês estão vendo aqui? Matchway, Ah, sim, agora sim. beleza? O que que acontece? Ele já me forneceu aqui, ó. Eu tenho aqui a minha calculadora científica, certo? Eu tenho aqui o número de π, o log, o limite. E esse aqui é o que a gente chama de logaritmo neperiano, tá? Então aqui ele deixou claro que o meu logaritmo neperiano de 1/3 é o quê? Menos 1,09. É a mesma coisa que você fazer assim, ó. Qual o ln de 1 dividido por 3? E você pode vir aqui no Matchway, clicar, e ele já fornece esse valor para você. Ah, professor, eu gostaria de saber o logaritmo neperiano de 6 dividido por 4. Não, 6 dividido por 7, por exemplo. Você vem e aqui já sempre demonstra aqui para você também aqueles valores, certo? Sempre aparece, menos 0,1545. Mas eu vou voltar aqui no 1/3. É só uma curiosidade mesmo, tá? Então, aqui ele deu que é menos 1,09. Eu vou voltar no exercício. Menos 1,09. Então, é programado para dar certo. Por isso que tem esse menos. Menos t, eu posso multiplicar cruzado. Esse 5 vai passar aqui multiplicando. 5 e, como vocês viram lá, dá menos 1,09. Quando eu faço isso, o meu tempo para o meu capacitor, neste caso, com essa capacitância carregar, que aqui é menos com menos, dá mais. Então, fica 5 vezes 1,09, vai me dar 5,45 segundos. Ou seja, carrega bem rápido. 5,45 segundos. Beleza. Vou fazer mais um desse aí, viu? Bem legal, né, pessoal?
Pessoal, ficou alguma dúvida nessa parte aí ou não? Tá tudo tranquilo? É bom a gente sempre fazer um outro exercício, porque aí assimila mais, viu? Mas se tiver, vocês me falam que eu volto, viu? Não, tá tranquilo. É, né? Então, beleza. Só um instantinho que eu já volto. Na hora que vocês estiverem prontos, vocês podem me falar que eu. Desculpa, que eu passo pro próximo.
E aí, pessoal, terminou de copiar? Ah, tá pronto aqui. É, mais alguém? Ou ainda não? Tô só esperando vocês me dizerem aí. Aí eu passo para outro. Pode passar então? Pode passar então? Por Pro mim, outro? pode passar. Então, beleza. Vou fazer um diferente agora. Isso com ideia bem parecida. Estão vendo minha tela aí, pessoal? Agora que esse trem não tá dando. Estão vendo agora? Agora sim. Beleza. Então, eu vou fazer esse daqui. E aí, a mesma ideia. Ele diz o seguinte: determine o tempo que o capacitor ficará carregado de acordo com a figura abaixo. Perceba, agora ele deu o logaritmo neperiano. Ele deu o valor, ok? Então, todo exercício assim que tiver, ele tem que determinar o valor do logaritmo neperiano. E assim como foi lá atrás, eu vou fazer com esse da mesma forma. Eu vou determinar a energia acumulada, a carga e também o tempo para que ele possa carregar novamente. Como que eu faço? A ideia é sempre a mesma, é similar. Eu venho, retiro o meu capacitor e o que que eu faço? Monto da seguinte forma. E 80 e 12, aqui 120 e aqui 50. Muito bem. Então, já que aqui esses pontos aqui estão em aberto, eu tenho que achar a tensão aqui. Por quê? Porque essa tensão aqui, que eu achar neste nó aqui, vai vir uma corrente para cá, que vai ser zero, mas vai vir uma corrente para cá, que é a mesma tensão que eu achar nesse ponto A, ele tem que ser o quê? A mesma nesse ponto B. Beleza? Então, a gente faz o quê? O valor da corrente. Então, fica 120I, opa, V igual a RI. V é igual a RI.
achar a corrente. Vou fazer devagar. Isso implica que a tensão é 50. A minha resistência aqui vai ser o quê? 120 mais 80, porque a corrente vai passar por aqui é zero, porque aqui tem aberto. Eu quero achar a corrente que está circulando por aqui. E esses dois estão em série. Então, é 120 mais 80. E aqui eu acho a minha corrente. Então, fica 50. Aqui 200. E aqui eu tenho minha corrente. Então, minha corrente vai ser 50 dividido por 200. Quando eu faço isso, dá 0,25 também de corrente. Beleza. Então, agora eu vou achar a minha tensão que eu tenho nesse ponto A aqui, que vai ser a mesma que vai vir para cá. Então, o que que acontece? Vai ficar VA é igual a 80, que é o R, vezes a corrente de 0,25. Então, meu VA aqui vai ser o quê? 80 dividido por 4. Isso me dá 20 volts. Beleza. Achei. Ótimo. Agora eu vou achar o quê? A energia acumulada, que é CV quadrado dividido por 2. A capacitância aqui vai ser 0,2, porque mili é 100, é 1000, perdão, é dividido por 1000, é 200 dividido por 1000. Então dá 0,2. A tensão aqui vai ser o meu VA, que vai ser 20 ao quadrado. E aqui, dividido por 2. Então aqui, isso aqui. É igual a 400 vezes 0,2 dividido por 2. Isso me dá 40 joules de energia. 40 joules de energia. Quando eu acho isso, eu também posso achar a carga. Vai falar. E é igual a CV. E a carga que eu tenho aqui vai ser o quê? Vai ser a minha capacitância, que é 0,2, pela minha tensão, que é 20. Então, minha carga vai ser o quê? 10. Aqui, deixa eu ver, 0,2 vezes 20. Dá 4, isso mesmo. 4 coulomb. De carga que vai ter neste capacitor. Muito bem. Se eu achei isso, agora eu vou achar o tempo para que ele possa o quê? Carregar. Eu utilizo aquela equação. V é igual a V0 e multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC.
Beleza. A minha tensão inicial, a minha tensão final, eu já achei, que é 20. A minha tensão inicial, 50. Vou fazer devagar aqui. 50. E vai multiplicando aqui. 1 menos E elevado a menos o tempo dividido. Aqui, a resistência que eu vou pegar é essa aqui. 80 vezes 0,2. Aqui vai ser 20 dividido por 50. E é igual a 1 menos E elevado a menos T. E aqui, 80 vezes 0,2 vai me dar 16. Isso por 16. Beleza. Eu faço aqui, vai me dar 2/5. E o 1, que estava aqui positivo, passa para o outro lado aqui, negativo. E aqui fica menos E elevado a menos T dividido por 16. Ótimo. Quando eu faço isso aqui dá o quê? Menos 3/5. Vou ver aqui agora. Isso me implica que isso aqui vai me dar menos 3/5. Que é igual a menos E elevado a menos T sobre 16. Beleza. Como eu expliquei para vocês, para mim achar esse tempo aqui, eu tenho que jogar o quê? O logaritmo para tombar o expoente. Logaritmo, errei aqui. Logaritmo neperiano de menos 3/5 ou 3/5. Menos com menos aqui vai dar mais. Por causa desse menos aqui, ó, menos com menos vai dar mais. E aqui vai dar o quê? Menos T sobre 16, que eu tombei o expoente. E aqui o logaritmo neperiano de E. Quando eu faço isso, aqui dá 1. Vai ser o quê? Vai ser o T. Vai ser igual a menos, multiplicando cruzado, fica 16 vezes o logaritmo neperiano de 3/5. Quando eu faço isso, eu substituo. Meu T vai ser igual a menos 16. Aqui vai dar menos 0,512. Aí você pergunta, mas professor, aqui falou que aqui o logaritmo está positivo, mas aqui ele está negativo. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Pois o valor deles vai ser o quê? O mesmo, tá bom? Não precisa se preocupar. Mesmo que aqui dentro tenha positivo ou tenha negativo, o seu valor vai ser o quê? Negativo. Então, o tempo para que esse capacitor carregue vai ser 16 vezes 0,512. Implica que o tempo vai ser aproximadamente, vai ser 16 vezes 0,512. Isso vai me dar 8,19 segundos.
para que o capacitor descarregue e carregue novamente. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Todo mundo entendeu? Sim, deu para entender. Beleza. Beleza. A questão aqui, pessoal, é o quê? É você praticar, tá? Quando você pega um exercício como esse, você já entende a ideia. E a ideia é a seguinte: sempre ter em mente o quê? Sempre ter em mente que, para o cálculo de um circuito RC, eu tenho que ter o dado do meu logaritmo, tá? Eu tenho que achar a tensão que vai ser comum nesse e nesse ponto, ponto A e até o meu ponto B, correto? E é assim que você vai definindo o quê? A energia acumulada por ele e a carga também acumulada por ele, e qual o tempo que você vai descobrir como ele vai demorar a carregar. Beleza? Beleza. Beleza.